Olá pessoal, estamos de volta. Vamos à segunda parte do livro Ação e Reação, os 10 últimos capítulos. Nos primeiros capítulos mostramos que esse Mansão da Luz, Mansão da Paz, que é um núcleo de assistência que está encravado em locais de alta, de uma densidade muito pesada. Eles estão lá trabalhando. Há um grupo de trabalhadores grande que estão ali tentando resgatar espíritos que já começam a ter condições de sair daquele lugar e ser levado para o nosso lar para o devido tratamento. Nosso lar é uma estação de tratamento, uma entre tantas e tantas que tem no Brasil e no mundo, tá? Porque o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Cada país tem um jeito de vida e o mundo espiritual está em concordância com aquele jeito de viver. E há espíritos em bilhões, chegar aos bilhões, espíritos do outro lado trabalhando. O fluxo é grande, não sei se é 10 ou 20 mil pessoas por dia que morrem e nascem, ou até mais, 50 mil. Quer dizer, não é 1, 2, 3, 4, não, é milhares de pessoas que nascem e morrem todo dia. Então o fluxo no mundo espiritual é muito grande. A vida no mundo espiritual não é os anjinhos tocando harpa e todo mundo sentado à direita e à esquerda de Jesus, tudo olhando para a cara dele o dia inteiro. Isso não existe. Isso é muito infantil, essa análise, mas tudo bem. Eu respeito, mas eu sou obrigado a falar. Nosso trabalho não dispensa a leitura do livro. Vou repetir como eu vou repetir em todos os programas. É apenas uma ideia. Porque, por exemplo, o livro Ação e Reação é um livro pesado, não é um livro leve, denso. Alguns livros são bem tranquilos, das obras de André Luiz, outros nem tanto. Esse é um livro que vale a pena ler. Falando, esse livro, como já vai, Ação e Reação, ele vai mostrar as consequências das nossas vidas. E ao falar isso me dá um aperto na garganta. Porque eu não sei até onde a gente está agindo em conformidade com os ensinos de Jesus ou não. E porque isso é pecado? Não! No momento que eu não estou agindo em conformidade, eu estou me prejudicando com energias densas. Eu estou estagnando o meu processo de evolução. Eu estou tendo dor. Eu não quero ter dor. Então, mude. Mude a forma de ver a vida. O Evangelho, conforme o nosso querido Jonas disse uma vez, é um manual de como se machucar menos. Quanto mais eu viver esse Evangelho, menos eu vou me machucar. E todos nós queremos felicidade. O dinheiro traz uma felicidade transitória. Durante o tempo que você está aqui na vida, se você tem muito dinheiro, você vai ter uma vida legal, sem dúvida nenhuma. É uma prova. Como é uma prova não ter o dinheiro. Mas quando chegar à espiritualidade, as coisas mudam. As coisas mudam. O resultado, o plano espiritual não vai perguntar para você se você tinha dinheiro, se você não tinha, se você era bonito, se era feio, se você era inteligente, se você era burro, não vai perguntar nada disso. Na espiritualidade você vai refletir o que você é. Isso é para se pensar. Tá difícil. O livro tem 20 capítulos, já foram 10 no primeiro programa, e agora nós vamos ver outros 10. 236 páginas, 273 páginas, o autor André Luiz e o médium, nosso querido Chico. De novo, o personagem Druso, que é o diretor desse Mansão da Paz, está encravada em alguns lugares lá do umbral de regiões densas de sombra. Hilário, o colega de André Luiz. Pois bem, no 11º capítulo, o Templo e o Parlatório é o nome do capítulo. O Templo da Mansão da Paz, né? Uma cruz informa e recorda a todos os que ali vão orar que Jesus está presente. Percebe-se nesse capítulo que o ser humano ainda precisa de símbolos. Quando a gente estuda, deixa eu pegar o livro aqui, eu estou estudando esse livro aqui, ó, O Espírito e o Tempo, com um grupo de pessoas aí do reencontro e outros que não são do reencontro.
Toda terça e quinta nós estudamos vários livros da Joana, agora estamos estudando esse livro. E ele vai falar justamente o quanto o ser humano ainda está preso em símbolos. A Joana fala muito disso também. A nossa necessidade de símbolos. E um símbolo que é muito comum é o símbolo da cruz. E outros, os símbolos das parafernálias que existem na igreja e que muitos centros espíritas não conseguiram se desvencilhar ainda. Ainda tem amarrações de contexto católico, protestante. E aí eu quero fazer só um detalhezinho, pessoal. Olha, eu sou professora, a vida inteira falei em estudar. Curso é muito importante. Estudar as obras de Allan Kardec, do Divaldo, do Chico, dos espíritos, João Nunes Maia, grande médium também. Todas essas obras são importantes ser estudadas, mas é um pedacinho do contexto. Outra parte importante, o tratamento de passe, isso é fundamental também. A ajuda material às famílias carentes é muito importante. A parte prática no centro espírita, que a maioria dos centros espíritas não tem mais prática prática. Não, porque no nosso centro espírita os médios são intuitivos, então tem muita coisa que não é do espírito, então a gente acha melhor não ter. Tá errado, tem que ter. Não é isso, o centro espírita não foi feito para ser uma igreja, ele foi feito para ser um lugar de estudos e melhoria do ser humano. Melhoria do ser humano. E aí, muitos centros espíritas estão falhando com um lado importantíssimo, que é o acolhimento. A pessoa que chega da rua, ela não está preocupada em estudar. Muitos delas têm até condição financeira, não está preocupado em receber auxílio. Está preocupado em ter um ouvido para escutá-la. Ter alguém com o coração aberto para dar orientação. É isso que está faltando em muito centro espírita. Dívida agravada. Espíritos com sentimentos tigrinos não podem ser acolhidos em ambientes onde reina a paz. No caso do templo da mansão. Pois não resistiria ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônicos, teor de eletromagnetismo, ajustado àquela casa de oração. Sim, resumindo, você tem o salão, um salão num centro espírita, no caso, no reencontro, o salão. Há espíritos que não conseguem entrar ali dentro. O nível de energia é tal que eles não conseguem. Como você, de repente, não consegue entrar em certos ambientes, você vai falar, não, eu não vou entrar aí não, pelo amor de Deus, isso aí não serve para mim. E lá no mundo espiritual é a mesma coisa. Tudo não tem nada fantástico. Para nós é diferencial esse mundo espiritual do mundo físico. Mas quando nós estivermos do outro lado, que eu espero que demore, mas que a gente for para o outro lado, nós vamos ver que as coisas continuam de um outro ângulo. No capítulo 13, o débito estacionário, a prece humilde de um espírito bom, plena de fé e caridade, subtrai uma mulher à desencarnação precoce. Olha só, o espírito do outro lado ora profundamente por uma pessoa encarnada e ajuda ela não desencarnar. Resgate interrompido, um marido infiel torna-se rancoroso com a esposa e filhinho, ao mesmo tempo que mantém amor paternal por duas filhas. Tenta assassinar a esposa, mas é impedido pelos espíritos protetores. Nesse capítulo, comentário sobre divórcio, apresentando a maioria dos casais se une por débitos do passado. É um capítulo pesado, muito pesado, mas é a realidade da vida. Eu agora venho como filho, amanhã esse pai vem como meu filho, daqui a pouco vem como irmão, daqui a pouco vem como marido e mulher. Vai depender das necessidades. Há um livro do Chico que ele conta uma história de um espírito que nasceu muitas vezes mulher e evoluiu tanto que estava numa esfera espiritual muito alta e o ogro do marido continuava nos umbrais da espiritualidade. E ela renuncia, eu acho que o nome do livro é Renúncia, ela renuncia e desce de lá, vai se embrutecendo para conseguir reencarnar nesse nosso mundinho mequetrefe aqui, onde todo mundo se acha a melhor bolacha do pacote, e encarna com o ogro para tentar ajudar ele a sair do buraco.
Então, isso chama-se espírito de luz. No capítulo 15, anotações oportunas, esse capítulo aborda o estudo de Freud, comentando que no trabalho do famoso médico faltou o estudo da reencarnação. A reencarnação. Ele viu tudo pelo ângulo acadêmico, momentâneo, e o nosso querido Jung foi um pouco mais longe e conseguiu alcançar outros patamares da psique humana. E aí nesse capítulo eu tenho um estudo muito importante sobre a sexualidade. Não para achar que sexo é pecado, ai meu Deus do céu, nada disso. A sexualidade, que é algo de Deus, é divino, é maravilhoso. Nós é que transformamos em algo totalmente desequilibrado. Capítulo 16, débito aliviado, o nome do capítulo. Nesse capítulo, a história de um homem com doença grave que dedica-se a ajudar o próximo. No desdobramento do sono, é atendido por 2 médicos espirituais. O capítulo mostra esse comportamento heróico e fraterno e expõe como o débito do passado que se alivia. Peraí, mas ele está ajudando e ele tem que sofrer? Você quer alguém que mais ajudou do que Chico, do que Divaldo? Vamos pegar o nosso mundo espírita. E você gostaria de ter a vida que eles tiveram? Não, tenho certeza que não. A mediunidade sim, porque aparece para chuchu, né? Psicografo assim, né? Mas viver a vida que eles viveram ninguém quer. É muito oba-oba. E nesse capítulo mostra um espírito encarnado com uma doença terrível e lutando. Um capítulo desse serve para mim, para eu aprender que as dificuldades que eu tenho é porcaria perto dos bens que a espiritualidade, que Deus nos dá, nos oferece para a vida. Dívida expirante, capítulo onde é citado o caso de um enfermo grave que na atual reencarnação ressarce seu débito do passado, suportando com humildade e paciência os golpes reparadores. Por isso que o Divaldo, ele não era muito fã desse negócio de regressão para vidas passadas. Ele falava bem claro, você pode até fazer esse tratamento com o objetivo do psiquiatra, do médico, descobrir da outra vida onde é que pisou no tomate, para começar a trabalhar isso, mas não para saber que você foi na vida passada, porque pode ter certeza absoluta, vai ser um choque muito grande. Você não vai concordar. Quando ele falar que você foi aquilo, imagina, você acha que eu fiz aquilo? Ah, que é isso, mano? Eu não. Pois é, nós fizemos sim. Mas o amor do Pai é tão grande que nos dá oportunidade. Então, o espírita não é a favor do sofrimento. O espírita entende o sofrimento como uma ferramenta de depuração. No capítulo 18, é descrito o socorro espiritual de vítimas fatais de um acidente aéreo. A equipe de atendente era formada por espíritos rigorosamente treinados em técnicas especializadas para esse tipo de auxílio. Não é que vai lá de cara lavada, não. Existe equipe adequada para fazer isso. Um capítulo muito interessante de ser lido. Capítulo 19, sanções e auxílio. Nesse capítulo aborda detalhes do corpo humano, quando enfermo, em estado evolutivo espiritual, suas enfermidades, álcool, gula, sexo desvairado, droga, leviandade nos esportes, danças equivocadas. E não é contra a dança, mas certos, eu não vou agora entrar em detalhes para não quebrar o clima, mas certos tipos de danças que não é interessante. A calúnia e a perversão dos sentimentos. Então, nesse capítulo, a gente aprende que a dor evolução está nos animais e planta, a dor expiação promove a regeneração do ser, e a dor auxílio para evitar maiores quedas ou para recuperar antigos enganos. E aí nós caminhamos para o final, para o capítulo 20. Comovente surpresa, chama esse capítulo. André Luiz justifica o título desse capítulo ao conduzir a narrativa desse capítulo final pela trilha sempre divina e dulcificada. Deveríamos ler esse último capítulo, pois é muito profundo e esclarecedor. Finalizando, o autor espiritual relata em introspecção os 3 anos que passou no cenáculo Mansão da Paz,
refletindo sobre a bondade de Druso, o administrador. No fechamento é demonstrado como Deus é justo e bom, bem como quanto é sábia a lei de causa e efeito. Por isso que o livro chama, né, ação e reação. E aí fica um texto para reflexão. Quando a nossa dor não gera novas dores, a nossa aflição não cria aflições naquele que nos rodeia, nossa dívida está em processo de encerramento. Pesado, né? Bem pesado. Para quem não assistiu o capítulo anterior, eu pus o mesmo texto para finalizar. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Palavra de André Luiz. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa com um novo livro dentro das obras de André Luiz. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.